Pronto, estamos ao vivo. Estamos ao vivo para Instagram, Facebook e YouTube. Que maravilha! Bom, gente, hoje vamos dar continuidade à nossa maratona de lives Liso das Divas, comemorando aí a Semana do Cabeleireiro, né? Que foi agora no dia 19. E hoje a gente vai estar falando sobre a escova definitiva, ou seja, a escova que é feita com amônia. Então, vamos chegando para a gente conversar. Vou deixar aqui muitas dicas de ouro para vocês conhecerem bastante desse ativo químico, que tem sofrido um pouco com as desconfianças, né, de muitas, se ele funciona, se ele não funciona. A gente vai conversar sobre isso aqui hoje. Vamos chegando para a gente conversar, né? Vou deixar vocês chegarem um pouquinho para a gente começar. Beijinho para todo mundo que já está chegando aí. Elis, beijo. Dica Caseirinha, um beijo, obrigada. Quem mais está aqui? Todo mundo que está aqui, beijão, viu, gente? Obrigada. Vamos lá. Então, já temos aí 5 minutos. Vamos começar a falar nosso tema de hoje. Antes de mais nada, eu quero contextualizar um pouco, né? Lembrar um pouco para você, cabeleireira, cabeleireiro, sobre o fio de cabelo, né? A gente sabe que o fio de cabelo, ele é composto de 3 camadas. A cutícula, que é essa camada mais externa, ela é formada de escamas sobrepostas, né? Você tem aí em cada fio de cabelo aproximadamente de 8 a 12 escamas, depende muito da estrutura capilar, do biotipo, né? Da etnia do cabelo. Você tem o córtex, que é a parte central, né? A parte intermediária, na verdade, onde você tem todos os componentes anatômicos do cabelo, inclusive a queratina, tá tudo aí, né? A queratina, os melanócitos, né? Tudo tá aí no córtex. E a gente tem a parte mais central, que é a medula. A medula, ela não tem uma função específica, né? Dentro das literaturas, você não encontra uma missão específica para a medula, mas ela tem a função de sustentação. Essa já está definida, que é uma função de sustentação do fio, como a medula espinhal, né? Ela pode ser oca e pode ser preenchida. Teoria minha, que os cabelos que têm a medula preenchida, né, e ela é preenchida com tecido esponjoso, são aqueles cabelos mais resistentes, sabe? Todo mundo tem aquela amiga meio doida que faz um monte de coisa no cabelo e o cabelo ali firme, aguentando processamento químico um cima do outro, e o cabelo suporta bem, né? Teoria minha, que esse tipo de cabelo, ele tem a medula preenchida com tecido esponjoso, para aguentar toda essa pancadaria que a dona faz, né? Mas é uma teoria minha, tá, gente? Não tem nada disso ainda em literatura médica ou na tricologia especificando sobre isso. Então, dito isso sobre o cabelo, que ele é preenchido, que ele é composto de três partes, é importante também salientar que o cabelo, ele tem um ciclo de vida, né? Ele tem 3 fases em ciclo de vida, uma fase que é uma fase de nascimento, uma fase de crescimento e uma fase de queda. Então, naturalmente, todo o cabelo, ele tem, na sua extensão da cabeleira, porque o cabelo nosso, apesar dele ter 3 fases, ele tem essas 3 fases de forma mosaico. Então, cada parte da sua cabeça vai ter um grupo ali de cabelos que vai estar na fase de nascimento, crescimento e queda. Porque, vamos falar, já pensou se o ciclo fosse igual em toda a cabeça, você sempre tinha uma fase da vida careca. Né? Então, é sempre mosaico. Você pode ter até no mesmo, na mesma partezinha ali de cabeça, cabelos que estão nascendo, cabelos que estão em crescimento, cabelos que estão em queda. Então, naturalmente, cabelo cai. Né? A gente está esses dias falando de processamento químico, e aí eu recebi algumas perguntas falando sobre isso, né? Meu cabelo está caindo porque eu usei esse ou aquele processo. Vale a pena você avaliar, porque se o processamento químico for bem feito, for acompanhado do tratamento, se todas vocês, cabeleireiras e cabeleireiros, tiverem essa habilidade de avaliar a condição do cabelo, não vai ter problema de queda por causa do processamento químico, né? E a queda não é só o processamento químico que causa. Então, você tem queda por funções hormonais, você tem queda por estresse,
né? Então, tem questões alimentares, enfim, você tem inúmeras questões para motivar a queda de cabelo. Então, não é só processamento químico. Mas imaginando o processamento químico, é sempre bom lembrar que, por exemplo, se você está fazendo um processamento químico no cabelo da sua cliente e ela tem cabelos, ela vai ter cabelos que estão na fase de queda, muitas vezes durante o processamento você vai perceber esse cabelo saindo, e não necessariamente significa que ele está caindo por causa do ativo que você está fazendo a aplicação, tá, gente? Então, já grava isso aí como dica para você, avalia o cabelo, tenta entender esse ciclo, se esse cabelo que está caindo é um cabelo que está caindo em função do ativo químico, ou se é um cabelo que está naturalmente caindo porque ele está na fase de queda. Então, fiquem atentas nisso para vocês fazerem uma boa avaliação e conseguir fazer o alisamento do jeito certo. Então, vamos lá. Escova definitiva. Se a gente remontar aí os anos 90 e tal, né? Quando eu falei no vídeo anterior, no episódio 1, sobre os hidróxidos e os tioglicolatos, que são os derivados da amônia, que são utilizados para fazer a escova definitiva, eles são contemporâneos, né? Então, são duas metodologias de alisamento que chegaram ali, final dos anos 80, início dos anos 90, e fizeram a cabeça da mulherada, porque eles davam um liso muito mais bonito, né? Mais saudável, inclusive, que as metodologias anteriores. Anteriormente a isso, você tinha muito uso do Enê, né, dos alisamentos mais com base no pirogalol, que também deixa cor. Então, você tinha a possibilidade de fazer um alisamento e manter a cor natural do seu cabelo, manter ali aquela cor que mais te agradava. Então, são dois ativos químicos que chegaram mais ou menos na mesma época e competiam, né? Então, a amônia em si, como é que ela age, né? Aliás, a amônia, os derivados da amônia, né? Porque você tem os tioglicolatos, você vai ter o tioglicolato, você vai ter o tiolactato, você vai ter o tiometraquilato, e você vai ter os derivados de amônia, que aí você vai ter a etalonamina, a metalonamina e a cisteamina. Todos eles são compatíveis entre si, porque todos eles são derivados de amônia. Para fazer o alisamento, para fazer a escova definitiva, o mais utilizado é o tioglicolato mesmo, é o mais comum, que você encontra aí, né, no varejo, nos produtos profissionais, a maioria esmagadora é feita com tioglicolato. Se a gente pensar em ordem de potência, fazendo aí um paralelo, assim como eu fiz com os hidróxidos, o tioglicolato de amônia é o mais potente, e depois dele vem primeiro tioglicolato, depois tiolactato, depois tiometraquilato, depois você tem a monoetalonamina, depois a etalonamina e a cisteamina por último. Lembrando sempre, gente, quando eu falo aqui em ordem de potência, eu não estou dizendo, por exemplo, que o poder de alisamento do tioglicolato e da cisteamina, eles são diferentes em capacidade. Os dois têm capacidade de alisamento e de fazer o alisamento, né, o liso divo, que a gente gosta, né, o liso das divas, mas existe uma diferença que vai se estabelecer basicamente ali no tempo de pausa. Às vezes na tração que você precisa fazer no cabelo, mas são dois ativos químicos potentes, não dá para você brincar com nenhum deles, né? Não recomende nunca a sua cliente que ela faça isso sozinha em casa. A gente está falando de um ativo químico de grau de risco 2. Vou fazer um parêntese aqui rapidinho só para explicar isso. A Anvisa classifica os produtos cosméticos em grau de risco 1 e grau de risco 2. Grau de risco 1 são basicamente aqueles que você encontra com facilidade no varejo, são aqueles que não tem nenhum tipo de letalidade. Porque como é que é a avaliação da Anvisa? Se este produto for utilizado para um outro fim, que não o seu fim original, que tipo de problema ele pode causar? Então, por exemplo, se eu estou chateada com a vida, quero me matar e bebo shampoo. Morre? Não. Então, é grau de risco 1. Né? E a gente está... E o que é de grau de risco 2 são aqueles produtos que podem ter alguma letalidade, alguma infecção mais grave, enfim. Então, são os produtos profissionais, comumente são considerados grau de risco 2. Eu não entendo muito por que esses produtos são liberados no varejo, não deveria,
mas já são liberados há muitos anos, né? São livremente comercializados aí dentro do varejo. Mas, enfim. Então, o que a gente tem que ter em mente é que os produtos, os ativos de alisamento, os ativos de transformação, eles são ativos químicos de grau de risco 2. Então, o ideal sempre é que isso seja feito, seja manipulado pelo profissional, que tem perícia, tem conhecimento, para saber como tratar e como manipular esses produtos, tá, gente? Então, você, cabeleireira, cabeleireiro, não oriente nunca a sua cliente a fazer isso sozinha em casa. Sabe aquela coisa de mágico que você vê no domingo, tentando aquelas coisas mirabolantes, no final faz assim, não tente isso em casa. É por aí. Né? Você faz a aplicação, muitas vezes a cliente acha que aquilo é fácil e decide fazer em casa. Se precisar, alerte para os riscos, né? De queda de cabelo, de erosão no couro cabeludo, enfim, a gente vai falar disso com mais detalhe ainda hoje aqui nesse nosso encontro. Mas vamos lá. Como é que a amônia age, né? Os derivados da amônia, dos tioglicolatos até as etalonaminas. Vamos lá com isso bem devagarzinho. Você que está aí, cabeleireira, cabeleireiro, se quiser anotar isso é caro, hein? Esse tipo de conteúdo é caro. Fica aqui comigo que você vai entender tudo isso. É gratuito, hein? Aí, ó, Maratona Liso das Divas, conteúdo gratuito para você, conteúdo super importante. Vamos lá, anote. Como é que ele age? Feita a aplicação, ele vai, né, dilatar as cutículas do cabelo. Lembra que as cutículas é a parte mais externa, né, do fio. Ele vai dilatar as cutículas do cabelo, vai adentrar ao córtex capilar, vai quebrar as pontes do cabelo. Lembrem que a gente tem 3 pontes principais: ponte de hidrogênio, ponte salina, ponte de sulfeto, que são as pontes fortes do cabelo. Ponte de sulfeto ou ponte de sulfídica, como você preferir chamar. Então, ele vai romper com todas essas pontes, só que diferentemente do hidróxido, onde o hidróxido rompe e retira moléculas de enxofre. Nos derivados de amônia, ele vai fazer como se fosse uma grande explosão, separando todas essas moléculas, né? É como você imaginar que você mora num apartamento de 5 quartos, aí você vai se mudar para um apartamento de 1 quarto. Você vai reorganizar tudo isso, mas você não vai abrir mão de nada. Então, o que a amônia vai fazer é exatamente isso. Ela vai quebrar todas essas pontes, vai lançar as moléculas para todo lado, e depois, quando você fizer a aplicação do neutralizante, temos 2 tipos, vou falar na sequência. Quando você fizer a aplicação do neutralizante, é que essas moléculas serão reorganizadas, mas todas mantidas, serão reorganizadas, e aí sim a nova forma do fio vai se estabelecer, que vai ser uma forma mais compacta. Olha, eu que já me mudei muitas vezes, eu sei bem o que é isso daí, sabe? Você está no lugar grande, vai para o lugar pequeno, aí, sabe, os móveis estavam todos espalhados na casa, de repente você começa a ver um em cima do outro, assim, mas tem que caber tudo lá dentro. Então, se você pensar nessa analogia com a amônia, o que vai acontecer é isso: as moléculas vão continuar, tanto as moléculas de cistina quanto as moléculas de enxofre, só que agora reorganizadas, né, e com a sua forma fixada através do neutralizante, que pode ser peróxido de hidrogênio, ou pode ser o brometo de sódio, ou um ou outro. Vantagem de utilizar um ou outro vai depender muito de como você estabelece o seu procedimento. Não tem grandes diferenças, né? O peróxido de hidrogênio, eu considero que ele é mais fácil de encontrar, inclusive mais acessível do ponto de vista da aquisição mesmo do produto, né? Mas ele tem uma desvantagem, que ele pode clarear de 1 a 2 tons aquele cabelo, né? Peróxido de hidrogênio, para quem não está lembrado, é a água oxigenada, né? Num formato, num veículo diferente da água oxigenada que se utiliza, por exemplo, para fazer mechas, mas é água oxigenada. Então, dentro desse processo, se você está com um cabelo com um nível de porosidade mais alto, ele pode fazer esse clareamento da cor, né? De 1 a 2 tons no cabelo da cor. O brometo de sódio, por outro lado, não faz isso, mas ele necessita de acidificação. Então, há prós e contras nos dois. Também pensando aí na hora da escolha, o brometo de sódio também é um pouquinho mais caro. Então, o investimento nele é um pouquinho maior. Mas se você tem, por exemplo, uma cliente que você vai fazer
amônia e você não quer correr o risco de gerar um clareamento no cabelo dela, vai ser essa a opção. Se não tiver problema, você vai... se você estiver fazendo o seu liso seguindo a fórmula que eu ensino, seguindo a metodologia que eu ensino, você não vai correr risco de clareamento do cabelo, porque você já vai ter feito, né, o pré-tratamento, o tratamento prévio para receber a química de alisamento. Mas vamos lá. Qual é a perda que o cabelo tem, né? Na aplicação da amônia? Assim como nos hidróxidos, esse processamento faz com que o cabelo perca água, perca queratina, perca lipídios, perca dos seus aminoácidos, tem um dano de oxidação também muito grande, inclusive no processo de neutralização, você tem um processo de oxidação muito grande, então você tem um dano muito grande nessa fibra capilar, e ela precisa ser imediatamente reconstruída. A melhor forma de você fazer isso é com a queratina hidrolisada. Pode ser queratina líquida também, particularmente, pessoalmente, eu prefiro sempre trabalhar com a queratina hidrolisada, porque ela tem uma textura mais aderente, né? Você tem duas vantagens, você tem uma aderência melhor na fibra capilar, e você tem um desperdício menor do que quando a gente está utilizando a queratina líquida. Gente, tem gente que tem uma habilidade incrível de trabalhar com produtos líquidos. Eu, pessoalmente, não gosto muito de produtos líquidos, porque eu sempre tenho essa sensação de que está tendo um desperdício alto. Então, a queratina hidrolisada, para mim, resolve muito, porque ela tem uma aderência boa no fio e ela faz o tratamento realmente de forma bem consistente. Isso traz para a gente uma segurança de que você está realmente tratando esse cabelo. Mas, em se tratando de amônia, eu quero dar aqui o pulo do gato. Grande pulo do gato que eu considero na amônia, e você faz alisamentos belíssimos com a amônia, né? É o verdadeiro cabelo de Índia. Eu tinha uma amiga que sempre falava isso, que ficava cabelo de Índia. Mas eu quero dizer para você, um passo a passo, com o pulo do gato, para você fazer o alisamento mais que perfeito, trabalhando com tioglicolados. Como é que vai funcionar? Você vai fazer todo o tratamento pré, né? Você precisa deixar esse cabelo em condições de receber essa química, ele não pode estar ressecado, ele não pode estar quebradiço, então precisa ter um nível de erosão baixo, 1 ou 2 no máximo, tá? E aí você vai fazer a sua aplicação normalmente, tempo de pausa normalmente, na mesma pegada que você faz no seu processo natural. Você vai deixar o tempo de pausa que o teste de mecha ofereceu o comando, né? Então, se o teste de mecha te disser 15 minutos, 20 minutos, 20 minutos, 30 minutos, enfim, a quantidade de tempo que o seu teste de mecha indicar é o tempo que você vai deixar a ação do produto. Quando você for retirar o produto para partir para a neutralização, é onde mora agora o nosso segredinho. Você vai fazer toda a retirada do produto, toda ela, né, vai deixar o cabelo realmente sem produto nenhum da amônia. Você pode até fazer um pouco de lavagem se você utilizar um shampoo sem espuma. Você pode até lavar um pouco. E aí, você vai fazer a aplicação da queratina hidrolisada antes de fazer o processo de neutralização. Exatamente isso. Você vai fazer a aplicação da queratina em todo o comprimento, toda a extensão do cabelo. Vai deixar o tempo de pausa, que pode variar de 10 a 15 minutos, mas não pode deixar o cabelo secar. Tem que deixar esse cabelo bem envolvido na queratina hidrolisada. E depois que você deixar o tempo de pausa, você vai escovar o cabelo. Isso mesmo. Você vai escovar o cabelo. Com muito cuidado, porque esse cabelo está em processo, né, de mutação, ele está ali ainda com suas pontes, né, quebradas, ainda está no processo de alisamento, mas você vai escovar esse cabelo na presença da queratina hidrolisada, com todo cuidado, vai deixar ele totalmente alinhado, e só depois dessa escova, com muito cuidado, gente, faça a divisão de cabeça bem feita,
né? Alinhe esse cabelo no sentido da raiz e faça a sua escova. Bem feita, hein? Raiz bem lisinha, comprimento bem lisinho, tudo bem feito. Faça uma escova perfeita nesse cabelo. E depois da escova, aguarde um tempo para esse cabelo esfriar. E aí, sim, você vai colocar o neutralizante. Como assim, professora? Vamos fazer a escova e depois colocar o neutralizante? Depois da escova, neutralizante. Vamos lá que eu vou explicar a vocês por que isso. Lembra que eu falei que na amônia o processo se dá em conjunto com o neutralizante? No hidróxido, nós falamos que você tem o processo de alisamento, depois você tem um processo de neutralização, que é basicamente regredir o pH que está no cabelo. Nos tioglicolatos, nos derivados de amônia, o processo de neutralização é quem confere, é quem fixa a nova forma do fio. Não existe processo de alisamento na amônia sem o processo de neutralização. O creme vai começar o trabalho, vai romper as moléculas, vai desorganizar as moléculas da ponte disulfídica, e é na neutralização com peróxido ou brometo que essas pontes serão religadas e reorganizadas. É nesse momento que a nova forma que você está conferindo para o cabelo vai se estabelecer. Então, pense comigo. Quando você for aplicar o peróxido de hidrogênio ou o brometo, quando você for fazer o processo de neutralização, qual é a forma que o cabelo vai estar? Completamente liso. E é essa forma que vai ser fixada. Gente, isso você pode chamar de termoativada de amônia, de escova de alisamento de alto impacto. Tem gente que chama de alisamento japonês de alto impacto. Sempre esse alto impacto está envolvido, ou resultado max está envolvido. Por quê? Porque você potencializa a fixação da forma lisa no cabelo. E você tem resultados belíssimos, porque você colocou queratina. E essa queratina hidrolisada, ela já vai... Lembra que eu falei que durante o processo o cabelo vai perder água, vai perder queratina, vai perder os lipídios, aminoácidos. Você faz um trabalho de reconstrução no meio do processo de alisamento. Gente, isso é bárbaro. Você faz processos lindíssimos. E aí, se você está se perguntando quanto é que você pode cobrar por um serviço como esse, a partir de R$150. A partir. Por duas coisas. Primeiro, pela tecnologia empregada, né? A sua mão de obra vai exigir um nível de conhecimento maior, uma habilidade maior, uma perícia maior, e isso tem preço. E pela condução mesmo, os produtos que vão ser envolvidos no processo. A gente está falando aqui de um shampoo sem espuma, a gente está falando da queratina hidrolisada, então toda essa linha de produto que também vai ser envolvida nesse processo, ela deixa com que o valor agregado do serviço melhore, né? E que o resultado da cliente melhore junto. Então, vai ser bom para todo mundo. Vai ser bom para você, cabeleireira, cabeleireiro, que vai ter um serviço de qualidade com valor agregado mais alto, e vai ser bom para ela, que vai ter um liso perfeito, né? Então, vamos imaginar aqui que você queira fazer, que você tenha, por exemplo, uma cliente que faz alisamento com amônia, que quer, por exemplo, fazer loiro, né? Quando você trata ela desse jeito, ela no sentido do cabelo, né, gente? Quando você trata o cabelo dessa forma, você vai ter um cabelo sempre muito mais saudável, para que você consiga fazer dois processos, né? Fazer o loiro e fazer o liso, sem maiores danos, entregando um cabelo saudável, sem medo. Então, é muito seguro, fica muito bonito, são resultados belíssimos que você consegue fazendo esse processo de reconstrução e escova no meio, né? Bem no meio da neutralização. Falando aqui agora um pouco sobre as características marcantes. Quando a gente fala de característica marcante, a gente está falando sempre de você reconhecer qual é o ativo químico que a sua cliente está usando quando ela não sabe. Isso é comum, né, gente? Você recebe a cliente de uma outra pessoa e aí você fala assim, o que é que você usou no seu cabelo para alisamento? A cliente fala, não sei, a moça botou. E aí você fica, né? Eu que lute, né? Agora para descobrir. Então, uma das formas de você identificar se você está trabalhando, se a pessoa que fez o alisamento da sua cliente trabalhou com amônia,
uma das grandes características da amônia é exatamente o cheiro, né? O cheiro desse ativo é muito forte. Muito forte. Apesar de que os tioglicolatos, né? As etalonaminas já não tem tanto cheiro assim. Você pode passar batido numa etalonamina, porque o cheiro dela não é tão forte, né? Quanto dos tioglicolatos, mas tem o cheiro característico e você consegue identificar rapidamente. Uma outra coisa é que os tioglicolatos, eles não causam ardência no couro, né? Então, a sua cliente, se você perguntar, por exemplo, você lembra se ardeu ou coçou o produto na sua cabeça? Ela diz, não incomodou, você já desconfia que você está falando de amônia, porque, inclusive, os ácidos, né, que são utilizados aí para fazer progressiva, selagem e tal, muitas vezes causam também, né, um pouco dessa ardência no couro cabeludo, principalmente porque os profissionais e as profissionais sempre fazem a aplicação sem respeitar aquela separação de 1 centímetro do couro cabeludo, né, gente? Então, acaba que encosta mesmo, e mesmo quando você tem esse cuidado, né, de ter essa separação, às vezes quando você vai descendo uma mecha em cima da outra, acaba encostando ali no couro cabeludo, mas é uma percepção que sua cliente vai ter, é que não causa ardência, né? Embora possa causar erosão no couro cabeludo. Não causa ardência, não tem aquele prurido, aquela sensação de queimação, mas é um ativo químico como outro qualquer, e em contato com o couro cabeludo também vai dar desequilíbrio no manto hidrolipídico do cabelo, lembrando que manto hidrolipídico é a mistura, né, de sebo e água que a gente tem em toda a extensão da pele. Toda a nossa pele tem esse manto, né, hidrolipídico. Então, ela vai causar esse desequilíbrio no manto hidrolipídico, e aí pode gerar uma descamação, né? Às vezes não é no dia, na hora, mas com o passar dos dias, pode vir gerar uma descamação, que a cliente muitas vezes diz, tá dando caspa, né? E é uma descamação provocada por esse desequilíbrio que o ativo químico realmente pode causar. Uma outra característica é exatamente essa necessidade da neutralização, né? Então, muitas vezes a cliente fala, você pode perguntar, por exemplo, você lembra se usou um shampoo cor-de-rosa? Que aí, se for hidróxido, ela vai dizer que sim, mas se for amônia, ela não vai identificar, né, esse shampoo cor-de-rosa. Então, eu considero que são as 3 características mais importantes para você identificar se sua cliente está utilizando amônia ou hidróxido, né? Se sua cliente utilizou um ativo ácido, você já vai ter características bem diferentes, né? Inclusive, dependendo do que seja esse ativo, ela vai relatar a questão da ardência, vai relatar a questão do cheiro, só que com características bem diferentes, né? O cheiro da amônia é aquele cheiro que lembra fossa aberta, né? Uma coisa assim meio puxada para esgoto. E se a gente pensar, por exemplo, no hidróxido, o hidróxido ele vai ter um cheiro característico, ele tem, né, um cheiro, mas não é um cheiro ativo, não é um cheiro que você não suporte ficar, né? Tem gente, por exemplo, que se estiver dentro de um salão de beleza e estiver rolando ali uma aplicação de amônia, tem gente que não consegue nem ficar, que passa mal, enfim. Talvez isso seja uma desvantagem, se é que a gente pode chamar isso de uma desvantagem, né? Mas durante o processo ali, você tem realmente um cheiro muito ativo da amônia. Eu lembro de Bruna, quem conhece Bruna, quem está aqui comigo, que conhece Bruna, que ouve eu falar de Bruna o tempo todo, Bruna já fez processamento, né, no cabelo dela com amônia, e ela era pequena, e aí vocês têm que me dar o perdão, né, que ela tinha 3 a 4 anos, mas eu não era cabeleireira nessa época, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Então, eu levava ela para o salão, coitadinha, ainda deixava ela lá sozinha, porque eu não aguentava o cheiro da amônia. Que mãe, gente, mas eu não sabia. Naquela época, eu era completamente inocente. Mas eu já tinha esse negócio, eu não aguentava o cheiro, eu não conhecia, não entendia, então eu deixava a bichinha lá, coitadinha, sozinha, e ela fazia o processo, eu ia buscar quando ela estava pronta, né? E eu sei de muita gente que tem essa restrição com cheiro. Mas hoje a gente falando aqui, né, nosso segundo episódio falando de quem alisa mais, quem alisa menos,
falando de hidróxido e falando de amônia, eu continuo dizendo para você, alisa mais ou alisa menos, o protocolo, a fórmula que você utilizar. Se você estiver utilizando uma metodologia correta, se você estiver utilizando a metodologia liso das divas, você vai alisar com um e com o outro. Vai depender muito também, gente, até aqui, né, que a gente ainda tem um episódio para falar sobre os ácidos, né, que são os progressivos, as selagens, os botox. A gente ainda tem esse episódio, então fique ligado que essa maratona, eu posso dizer que ela ainda está no início, né, que é o nosso 3º dia, então essa maratona ainda tem, ó, muito conteúdo para rolar, muito pau para rolar aqui. Mas assim, até aqui, que nós já falamos bastante sobre os hidróxidos, falamos bastante agora, né? Estamos aqui conversando sobre amônia. Então, fazendo a comparação entre um e outro, você sempre vai ter, gente, de vantagem e desvantagem um e outro. Vai muito da sua preferência, né? Você, profissional, ou a sua cliente, muitas vezes é aquilo que eu falei, inclusive, eu acho que eu falei ontem, né? No nosso encontro de ontem, a internet é muito aberta, né? A internet tem... ela é acessível para todo mundo, hoje na palma da mão, no celular, e as pessoas vão pesquisando, vão consultando, vão entendendo ali um pouco desse universo de beleza, e muitas vezes, quando a sua cliente vem para você, quando ela vem para o profissional, ela vem já carregada de algumas informações, de alguns conceitos, muitos mitos, é verdade, mas ela vem ali com uma gama de informação que muitas vezes ela quer confrontar, né? Às vezes ela vem para... cliente gosta de fazer pergunta casca de banana. Cliente é que nem aluno. Gosta de fazer pergunta casca de banana, né? Para ver se a gente cai, se a gente escorrega, se a gente está atento. Mas é um fato que a informação está muito aberta, né? Para todo mundo. Então, a gente tem que ter essa percepção, muitas vezes, que a cliente vem mencionando uma preferência, pode ser uma preferência testada no cabelo dela, que tipo, ela já fez um ativo, já fez outro, e ela entende que o melhor resultado no cabelo dela é com esse ou com aquele ativo, ok, não tem problema, você pode ir ali e considerar essa preferência da sua cliente. E muitas vezes ela nunca testou, nem sabe qual é o ativo que vai dar o melhor resultado no cabelo dela, mas por conta de toda essa gama de informação que está acessível, disponível na internet, ela vem já com essa preferência estabelecida, né? A cliente de hoje em dia, vamos dizer assim, ela consulta menos a opinião do cabeleireiro e da cabeleireira quando ela está decidida a fazer um determinado serviço, né? A cliente que pergunta assim, o que é bom para o meu cabelo? Ela está diminuindo. E isso, vamos abrir aqui um comentário importante, né? Essa sapiência acessível à sua cliente obriga você a adquirir cada vez mais conhecimento. Você precisa andar na frente da sua cliente sempre uma légua antes. Se ela está conhecendo esses ativos, se ela está conhecendo métodos que estão disponíveis na internet para ela conhecer, você precisa estar à frente disso, cabeleireiro. Não pode parar de estudar, não pode parar de se especializar, não pode parar de conhecer as metodologias novas, os produtos novos, os ativos novos, entender o que é que a indústria está produzindo. Vocês sabem que a indústria de cosmético coloca mais produto no varejo que a indústria de medicamento. Se não coloca mais, para mim coloca mais. Mas se não coloca mais, coloca a mesma coisa. A indústria de cosmético é violenta. Ela coloca produto novo todo dia no varejo. Muitas vezes produtos iguais, é verdade. Muda ali a fragrância, muda às vezes o veículo, muda às vezes o conservante, enfim. Mas coloca produto no mercado todo dia. E a sua cliente, muitas vezes, está mais antenada que você. Acorde, cabeleireiro, cabeleireira. Não dá. Sua cliente não pode estar mais antenada que você. Quando ela vier com as perguntas, quando ela vier com as dúvidas, quando ela te apresentar os métodos e os produtos que ela conheceu, que ela viu, que ela entendeu que pode ser bom para o cabelo dela, é muito ruim que você não saiba ou que você nunca tenha ouvido falar sobre aquilo. Lembra aquela coisa que a gente sempre fala de que você que é a autoridade, é você que tem perícia.
né? O tempo todo eu estou falando aqui de você ser a pessoa responsável pelas regras do seu negócio, né? De você é quem estabelece seus preços. Gente, tudo isso está relacionado. Seu nível de conhecimento precisa andar lado a lado com a sua autoridade para o negócio, né? A cliente precisa confiar em você e é conhecimento que faz essa confiança acontecer. Tá bom? Então, lembre que tudo que você fizer para gerar confiança da sua cliente, para gerar autoridade do seu negócio, pode cair por terra se pessoalmente, na hora de prestar uma consultoria, de prestar um atendimento, você não souber o que está acontecendo no mundo, né? No mercado, na indústria, nos métodos. Então, isso é um dos objetivos que nós temos aqui com essa maratona, né, de lives. É trazer para você, de repente, renovar coisas antigas que a gente deixou de fazer por puro preconceito e trazer à tona coisas novas, né, para o conhecimento de vocês, novos métodos, novas formas, às vezes, de fazer a mesma coisa, mas que são imperativo, é imperativo que a gente conheça. E que, inclusive, a gente avalie, né, o que é melhor para a gente. Testar novas formas de fazer, novos métodos. Eu estou falando até aqui, né, de hidróxido e de tioglicolatos. São ativos antigos, né? Como eu falei aqui no início do vídeo, a gente está falando de ativos que começaram a ser utilizados lá atrás, né, final dos anos 80, início dos anos 90. Então, são ativos antigos, mas as metodologias de aplicação, os protocolos de aplicação que a gente vai testando e renovando e encontrando resultados melhores, né, lisos, mais perfeitos, resultados saudáveis. Isso, gente, é a tecnologia que vai melhorando a cada dia e você precisa acompanhar isso. Tá bom? E é esse o meu trabalho, ajudar você a acompanhar tudo isso, a ter esse nível de conhecimento. Vamos lá, deixa eu ver se tem pergunta. Alguém quer perguntar, quer tirar dúvida? Então, eu vou adiantando aqui, falando para você. Já falei sobre a questão dos valores, né? Da termoativada de amônia, que você pode cobrar a partir de R$150. Mas eu quero dizer para você que R$150 para mim é quando é retoque de raiz, tá? Se você estiver fazendo o cabelo todo, pode colocar aí mais R$50 a partir de R$200, porque você vai entregar realmente um trabalho diferenciado. Um cabelo muito mais liso e muito mais tratado. Você tem uma oportunidade de ganho muito boa e você também tem uma tranquilidade muito boa, porque é um produto super aprovado pela Anvisa, né? Inclusive, as reportagens de grande circulação nacional dão conta sempre de que esses dois produtos que eu falei até agora, esses dois ativos, né, seriam considerados os melhores ativos para alisamento disponíveis no mercado. Existe até um pouco de demonização, né, das progressivas e por conta do formol, enfim. Fique ligada no episódio 3, que a gente vai estar falando sobre os ativos ácidos e a gente vai entrar com tudo nessa polêmica aí. Vocês sabem que eu gosto, né, da polêmica, então vamos entrar com tudo nessa polêmica, falando sobre os ácidos. Mas, se você pensar somente na perspectiva da aprovação da Anvisa, você tem um produto super aprovado, super divulgado, super badalado. Você pode, se você quiser, pegar uma reportagem dessa, linkar, mandar para sua cliente, mostrar para ela o quanto que é aprovado, o quanto que é divulgado como um ativo de alisamento excelente, e vira também uma opção para você do ponto de vista do preço mesmo, né? Se sua cliente quer um alisamento perfeito, mas ela não consegue fazer um investimento num alisamento ácido, o alisamento alcalino passa a ser uma opção, e aí você, dependendo da sua preferência, você vai trabalhar com o tioglicolato, vai trabalhar com os hidróxidos, né? O importante, para mim, de tudo isso, é o método, é a fórmula, é como é que você faz isso do início até o fim. Infelizmente, não dá para entrar nesse nível de detalhe aqui numa live, mas esse, para mim, é o ponto fundamental da entrega de um serviço perfeito. Eu tenho tempo ainda? Quanto tempo tenho? Gente, eu tenho 40 minutos falando, já é. Uma fala feita nega do leite, hein? Querem perguntar, gente? Cadê meus óculos? Gente, eu sou uma senhora idosa, entendeu? Eu tenho essa cara de 20, mas eu tenho 45. Não está perguntando aí, o resultado da amônia pode ser tão bom quanto da progressiva? Pode.
Gente, é o que eu estou falando, o resultado pode ser belíssimo, né? E com brilho, com naturalidade, com balanço, que muitas vezes é muito boa essa pergunta, Bruna, obrigada, porque muitas vezes uma das coisas que faz a sua cliente lá, a sua cliente final, estabelecer um pouco de preconceito com os ativos alcalinos mais antigos, é exatamente isso. Existe um senso comum, um mito uma lenda urbana, né, de que tanto o hidróxido quanto os derivados da amônia não entregam um liso natural, e isso não é verdade. Se essa metodologia for aplicada do jeito certo, você vai ter um liso natural, bonito, brilhante, assim como os alisamentos ácidos. Né? Muito boa pergunta. Obrigado, viu, Bruna? Um beijo para quem está chegando aí. Amanda Carvalho chegou. Um beijo para a Bruna, obrigada. Tem mais pergunta aí em cima que eu não consegui ver? Bom, gente. Só a galera batendo palminha, parabenizando. Gente, olha, quando vocês entrarem na minha live, bota esse monte de coração aí. Porque eu descobri que quando tem muito coraçãozinho subindo, o algoritmo do Instagram posiciona a gente melhor. Não é ótimo isso? Mas, voltando só para a questão aqui, rápido, desses dois ativos que eu já falei, eu quero dizer para você, cabeleireiro, cabeleireira, que quebre na sua cabeça esses paradigmas de que esses ativos que são mais antigos, que são, né, os ativos alcalinos, não são ideais para você fazer um liso perfeito, porque eles podem sim fazer lisos excelentes, bonitos, como eu falei, com naturalidade, com brilho, com balanço e saudável. Tudo vai estar na fórmula, no método, no protocolo que você utilizar. Dependendo de como você faça, você vai conseguir trabalhos belíssimos. Então, continue maratonando comigo essa semana. Foi muito legal estar aqui hoje de novo. Amanhã a gente vai estar aqui, mesmo horário, com mais uma temática. Amanhã isso vai ser divulgado lá nos stories. Mas continue com a gente e fique ligado que o episódio 3 vai ao ar a qualquer momento, hein? Para a gente falar dos ácidos, entrar de vez na polêmica das progressivas, selagens, botox, realinhamento térmico, o nome que tiver aí no mercado, a gente vai entrar e vai conversar sobre isso, tá bem? Se ficar alguma dúvida, principalmente para você que não pode estar ao vivo aqui comigo, mas que está assistindo esse vídeo agora, se ficar alguma dúvida, coloca ela aí nas caixinhas de pergunta ou nos comentários. Eu leio todos os comentários, eu vou fazer questão de responder sua dúvida e, de repente, quem sabe sua dúvida vira tema de um novo vídeo aqui para a gente aprender mais sobre o liso das divas ou sobre o tema que vocês sugerirem. Tá bom, gente? Então, um beijo carinhoso para vocês e até amanhã, 20 horas, aqui no canal. Tá bom? Beijão, tchau!